Olá, tudo bem com você? Eu me dirijo a todos os adolescentes e jovens que estão me acompanhando aqui nessa nossa série dessa semana, falando um pouquinho sobre carnaval, sobre orientações bíblicas relacionadas a justamente essas duas classes, os mais jovens e também os adolescentes. Nós estamos falando um pouquinho sobre algumas circunstâncias que envolvem alguns comportamentos, principalmente nessa época relacionada ao carnaval. E infelizmente, muitas pessoas podem, quem sabe, vir construindo uma história de vida muito interessante, com um certo padrão de moralidade, e de repente nessa época desconstrói com muita facilidade. Você que é adolescente, você que é jovem, precisa tomar muito cuidado, pois que nessa época em especial são muitos os atrativos, são muitas as ofertas, e você não pode cair nos laços do inimigo da nossa alma. Tome muito cuidado, inclusive, com as suas companhias, porque de repente você pode ser influenciado ou influenciada a fazer aquilo que você não deve fazer. Tome realmente bastante cuidado, inclusive, se você não viu o vídeo passado quando eu falei sobre sexualidade, eu queria que você assistisse, porque na verdade esse vídeo é muito importante para que você entenda quais devem ser os seus, de fato, comportamentos mais ideais diante do Deus que você diz servir. Neste último vídeo dessa série, são 5 pequenos vídeos, nós vamos falar um pouquinho sobre casamento. E talvez uma das formas de melhor blindagem para aqueles que não querem se envolver com pecados nessa época do carnaval é justamente ter não apenas aquele compromisso de estar numa igreja, participando de um congresso, de um evento focado em adolescentes e jovens, mas também, por que não dizer, pensar em ter um casamento seguro, um casamento que seja literalmente uma forma de Deus te abençoar com algo que seja precioso. E isso, mais que evidente, vai a partir das suas ações, desde quando você é muito adolescente, depois passando para a juventude, entrando na fase adulta. Agora, é mais que evidente que quando nós falamos de casamento, nós precisamos de algumas premissas. Eu citarei aqui para você pelo menos 6 que eu considero muito importantes. Primeiro, você tem que entender que o casamento tem que acontecer no momento certo. Ou seja, você tem que entender que para tudo nessa vida, como diz Salomão, há um tempo oportuno. E você não pode, como nós dizemos no adágio popular, colocar o carro na frente dos bois, porque de repente isso pode trazer muitos dissabores. Portanto, tome muito cuidado com as suas atitudes, para que você não venha de repente a sofrer reveses, justamente pelo fato de você ultrapassar os sinais. Então tenha cuidado, tenha calma, espere que as coisas aconteçam, tudo se encaixe de modo perfeito, para que no momento certo você então bata o martelo e diga: estou pronto, estou pronta para o casamento. Em segundo lugar, o casamento tem que acontecer quando vocês estão maduros. E é mais que evidente que a maturidade nossa ela vai acontecendo no dia a dia, e não importa quantos anos de vida você tem ou quanto tempo de matrimônio, quanto mais você viver a sua vida, mais você vai amadurecer. Mas é claro que para tomar essa decisão você tem que entender o que é casamento, quais são as obrigações que você vai assumir a partir de então, como é que vai ser a sua vida a partir do sim no altar e daí por diante. São muitas situações que envolvem essa questão da maturidade que você precisa ponderar. Em terceiro lugar, você precisa se casar com convicção, ou seja, ser uma pessoa convicta daquilo que quer e do que está fazendo, para que depois amanhã você não se arrependa e faça parte de uma estatística triste que fala a respeito justamente de quantos casais estão hoje literalmente esfacelados e vivem, quem sabe, em um ou segundo, terceiro ou quarto relacionamento com pessoas da família, principalmente filhos, totalmente distantes. Isso é muito triste que essa não seja a sua realidade. Depois também eu queria falar com você sobre compromissos assumidos. É mais que evidente, inclusive eu vou falar para você o que eu sempre digo nos meus seminários. Quando nós nos casamos, nós adquirimos muito mais deveres do que direitos. E você já tem que entrar para a relação matrimonial sabedor disso, sabedora disso, para que você não venha a sofrer lá na frente algumas decepções desnecessárias. Em quinto lugar, você precisa também se casar sabendo que o seu núcleo familiar tem que dar sequência a uma sociedade saudável. Portanto, tanto o seu relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa, quanto com os filhos que virão depois, tem que ser cada vez mais saudável para que vocês construam uma sociedade igualmente saudável. Em sexto lugar, vocês têm que se casar sempre pensando na prerrogativa de honrar Deus. O nosso casamento, a nossa união matrimonial tem que ser uma representação nessa terra da união de Cristo com a sua noiva. Portanto, tome muito cuidado com essa ideia de casamentos precoces, tome muito cuidado com a ideia de colocar o carro na frente dos bois, como eu disse, tome muito cuidado com essa pressa, para que você, mais uma vez repito, não se arrependa. Pensa nisso.